Olá, pessoal. Agora a gente vai para a aula de frutos. Essa gente, né, que a gente conhece como fruta, muitas vezes, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado, pessoal. A partir de agora a gente vai usar o termo certo, tá? O termo correto botânico é fruto, tá? O termo comercial que vocês veem no mercado é fruta. Por que que é diferente? Ai, não tem nada a ver, eles não tem a menor diferença. Tem sim. Quando vocês comem pimentão, quando vocês vão comprar pimentão, ou quando vocês vão comprar tomate no supermercado, vocês falam que vocês querem fruta, a fruta pimentão, a fruta tomate? Não, vocês falam, legume, né? Então, a gente vai diferenciar algumas coisas, tá? A partir de agora, eu vou exigir de vocês sempre o cuidado de falar fruto, belezinha? Qual que é a função do fruto, pessoal? A função do fruto vai ser a proteção da semente e a sua dispersão, que significa a distribuição geográfica da semente, né? Então, o fruto ele vai ser derivado de uma flor, né? Na verdade, de um ovário que teve a sua esfera, o seu gameta feminino, fecundado pelo gameta masculino, tá? Então, para a gente ter o fruto verdadeiro, tá? Já vou falar dessa característica, a diferença entre verdadeiro e não verdadeiro, e falso ou pseudo, a gente precisa ter fecundação. Então, precisa ter acontecido o processo de polinização, ter crescido o tubo polínico, ter acontecido a fecundação, desenvolvimento do embrião, formação da semente, e aí a gente tem a formação do fruto, tá? Aqui no GIF, vocês estão vendo uma flor que se abriu, é um slow motion, tá? Então ela se fechou, foi polinizada durante isso, começou a desenvolver, perdeu as pétalas. Lembra que eu falei que depois da fecundação começa a perder pétala? E começa a formar o fruto. Cada negocinho branco que a gente vê no dente de leão, tá? Uma flor de dente de leão. Cada negocinho branco disso daqui é um fruto, tá? Cada fruto vem de uma flor. Então, vocês estão vendo que são vários frutos? Significa que aqui, no que a gente fala que foi uma flor, a gente tem uma inflorescência, um conjunto de várias flores. Cada flor foi polinizada, aconteceu a fecundação e cada flor produziu um fruto. Tudo bem? É, Os frutos, a gente pode ter dois grupos principais de frutos, tá? Os frutos secos e os frutos carnosos. Os frutos carnosos são aqueles que têm aquela polpa suculenta, bem úmida, né? E os frutos secos são secos mesmo, né? O grão de milho, cada grão de milho que a gente vê é um fruto, tá? Cada grão de milho que a gente vê é um fruto. A espiga, que tem vários grãos de milho, vários grãos, a espiga é uma infrutescência, tá? É um conjunto de vários frutos, tá? Junto com isso, a gente vai ter também a castanha de caju, castanha do Pará, é, e vários outros, feijão, tá? É, Na verdade, o feijão a gente vai ter um fruto no tipo legume, né? Enfim, a gente vai ver as diferenças. Mas, de modo geral, a gente tem os frutos secos e os frutos carnosos. Os frutos carnosos, para o ensino médio, eles vão se dividir em dois grupos principais. O tipo carnoso drupa, que é basicamente aquele fruto que a gente vê que tem um caroço. Então, azeitona, manga, abacate, tá? Quando a gente olha para o fruto, as camadas dele vão ser diferenciadas em três camadas, que é o epicarpo. Epi vem de externo, fora, tá? Então é a parte mais externa que forma a casca. O mesocarpo, que vai formar a polpa, e o endocarpo, que vai formar a proteção da semente, é a parte mais interna do fruto e ajuda, envolve a semente, tá? É, Geralmente, tá?
O mesocarpo e endocarpo é o que a gente consome nos frutos carnosos. Mas na drupa, o endocarpo ele é extremamente rígido, tá? Meio lenhoso mesmo, em alguns casos. Então, nesses frutos tipo drupa, a gente não consome. A gente vai consumir o endocarpo nos frutos tipo baga, tá? Que são aqueles frutos mais suculentos ainda e que tem com várias sementes, tá? Vem com várias sementes e essas sementes elas não estão envolvidas por algo lenhoso, rígido, tá? Elas estão envolvidas por um endocarpo mais gelatinoso, digamos assim, mais úmido, tá? Mas vão apresentar o mesocarpo e o epicarpo também. Tudo bem? E aí a gente pode ter alguns tipos de frutos também, tá, pessoal? Os tipos de frutos simples, que são formados a partir do carpelo. Então a gente tem uma flor que tem um carpelo, tá? Então um estigma ligado ao ovário, tá? Esse ovário vai se desenvolver e formar um fruto, tá? Tudo bem? Simples. Fruto simples. 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 É simples, vai. E a gente pode ter os frutos agregados, tá? Que são, na verdade, vários frutos que eles se juntam e acabam formando uma estrutura que parece um fruto só, tá? Por exemplo, aqui a fruta do conde, a gente vê que ela tem vários carocinhos, né? Cada caroço, na verdade, seria um fruto. Caroço que eu falo, várias curvas, né? Vários lóbulos, não sei como vocês querem chamar isso. Mas ele é meio ondulado, né? Cada onda disso é um fruto, tá? E esse fruto ele é derivado desses vários carpelos. Estão vendo cada bolinha aqui em rosa? Cada bolinha vai ser um ovário. Cada bolinha vai ser um ovário, tá? Cada ovário vai se desenvolver e formar o fruto. Só que durante o crescimento, agrega, junta tudo, gruda e forma uma coisa só. Tudo bem? Mas quando a gente abre, a gente vê que tem várias separaçõezinhas. A gente pode ter os frutos múltiplos e aí é diferente, tá? Eles não estão agregados. A gente consegue diferenciar cada bolinha, cada frutinho, por exemplo, a amora, a framboesa. Eles são gerados a partir das inflorescências. Inflorescência é o conjunto de várias florzinhas, tá? E infrutescência é o que a gente vai chamar de frutos múltiplos, que vão brotar, vão nascer, né? De se desenvolver, desculpa, a partir de cada flor. Aí, entre os frutos secos, pessoal, a gente vai ter alguns tipos. Por exemplo, os frutos secos deiscentes. Deiscentes quer dizer que eles se abrem quando eles estão maduros, tá? Por exemplo, a vagem do feijão, tá? A vagem é o fruto e o feijão é a semente. Louco, né? O do amendoim, aquela estrutura que engloba os dois amendoins que a gente vê, né? Aquela é a casca que a gente fala, né? Aquela casca é a casca do fruto. Os amendoins serão as sementes. São as sementes. Tudo bem? E também a gente tem os frutos secos indeiscentes. In quer dizer não, tá? Então são os frutos que não se abrem quando estão maduros. Por exemplo, o milho, tá? Ele é um fruto seco, mas ele não se abre, cada grão de milho. Tá? O arroz também, cada grão de arroz é um fruto, tá? Dentro dele tem a semente. Louco, né? Bem pequenininho mesmo. Mas eles não se abrem quando estão maduros, eles ficam sempre cerrados, tá? Aí, para a semente ser liberada, às vezes precisa alguma de algum rompimento, por exemplo, por alimentação de animais, ou mesmo por colocar na água, tá? Isso vai variar. A gente vai falar mais depois de germinação, quando a gente for falar de germinação das sementes. A gente pode ter também, pessoal, os frutos partenocárpicos, tá? Que são os frutos que não apresentam sementes, pois os óvulos não foram fecundados, tá? Esse fruto ele vai ser originado do ovário da flor, tá?
Só que é um desenvolvimento que o ovário sofre, às vezes por processos naturais, hormonais da planta, tá? Ou porque a gente pode induzir esse desenvolvimento também, tá? Por exemplo, aquelas melancias, uvas sem semente que a gente vê no supermercado, tá? A banana, por exemplo, ela é um processo é uma característica de um fruto partenocárpico. Se a gente for olhar uma banana selvagem, tá? Que foi fecundado, que teve o processo de reprodução sexuada, teve encontro de gametas, tudo mais, ela possui sementes, tá? Agora nós fizemos um processo de seleção artificial, onde a gente selecionou plantas que conseguem desenvolver o fruto da banana sem ter fecundado a semente, tá? Que são as bananas, são frutos partenocárpicos, então. Aqui tem uma questão da Unesp que é bem típica de Unesp, tá? Vamos fazer junto. As espécies de bananas mais consumidas não apresentam sementes. Os pontinhos escuros visíveis nas polpas dessas frutas são, na verdade, óvulos. No entanto, existem espécies de bananas com sementes. A figura compara uma banana sem sementes à esquerda e uma banana com sementes à direita. Com base nas informações, nós podemos concluir o quê? As bananas com sementes pertencem a populações nas quais a reprodução é sexuada? Pode ser essa, pessoal? Pode ser essa, né? A gente precisa ter encontro de gametas para fecundar o óvulo, né? Fecundar a oosfera que está dentro do óvulo e desenvolver, consequentemente, a semente. E aí desenvolve o fruto. Pode ser essa A. Vamos ver as outras, a B. As flores das plantas que produzem bananas sem semente não desenvolvem ovários? Tem a ver? Não, pessoal, sabe por quê? Porque o ovário é o que vai desenvolver o fruto. Se teve o fruto, é sinal que tem ovário sim, tá? Tudo bem? C. As flores das plantas que produzem bananas com sementes não necessitam de polinização? Para ter semente, precisa ter fecundação. Para ter fecundação, precisa ter o processo de polinização. Perfeito? Perfeito. Tá? D. As bananas com ou sem sementes são classificadas como pseudofrutos. Não, e eu já vou falar por quê. Segura 10. Essa tá errada mesmo. E. As bananas sem sementes resultam da autofecundação de flores da planta? Se teve fecundação, vai ter semente, tá? Se teve fecundação, vai ter semente. Guardem isso. Teve fecundação, tem semente, tá? Precisa da fecundação para ter semente, mas não precisa de fecundação para ter fruto, tá? Esses frutos podem se desenvolver, por exemplo, a partir de hormônios que a gente aplica e induzem o desenvolvimento do ovário, mesmo sem ter tido fecundação, sem ter tido formação de sementes. Então a alternativa certa aí é a A. Tudo bem, pessoal? Vamos seguir. A diferença de fruto partenocárpico e pseudofruto é a seguinte: o pseudofruto ele vai possuir estruturas além do ovário desenvolvido. Então, por exemplo, o pedúnculo lá que sustenta a flor, ele pode se desenvolver e formar o fruto, tá? Que mais? Por exemplo, o receptáculo, a parte do receptáculo lá da flor, tá? Ela vai desenvolver o fruto, que a gente conhece como fruto, tá? Mas vai ser um pseudofruto. Por quê? Porque o fruto verdadeiro ele só vai ser desenvolvido a partir do ovário, tá? Fruto verdadeiro é ovário. Pseudofruto é várias coisas que podem estar na flor e que desenvolve, tá? É um fruto falso. Por exemplo, aqui, pessoal, quando a gente olha uma maçã, aquela estrutura mais interna que geralmente a gente joga fora é o fruto, tá? Que abriga as sementes, lá é o fruto. A parte que a gente come é o receptáculo floral. Então, maçã não é um
um fruto verdadeiro. A gente come o receptáculo da flor. Olha que louco. Morango é o exemplo clássico. O morango, você sabia que é um fruto seco? Na verdade, é uma infrutescência, né, de vários frutos secos agregados. Por quê? Na verdade, não. Vamos considerar como um fruto seco melhor. É o que a gente chama de aquênio. Por quê? O fruto seco, o fruto do morango, na verdade, são aquelas bolinhas que a gente vê fora deles. Não são sementes, são os frutos secos. Eles abrigam as sementes, são menores ainda, tá? A parte que a gente come, vermelhinha, é receptáculo floral. O caju, a região da castanha de caju é o fruto. O caju que a gente come e usa para fazer suco é o pedúnculo floral, tá? O abacaxi também, na verdade, ele é uma infrutescência, né? Não é um fruto único, ele é uma infrutescência. São vários frutinhos, tá? Que crescem meio juntos. Tudo bem? Agora sim, beleza, serve para ajudar na proteção e na dispersão da semente, né? Como que ajuda na dispersão da semente, né? O fruto pensa, nossa, eu vou para Paris agora. Não, né? Vai precisar do auxílio da natureza, tá? E justamente essa dispersão de frutos e, consequentemente, das sementes favorece a variabilidade genética, tá? Às vezes você tem uma mangueira lá na Avenida das Mangueiras, em Tatuí, por exemplo. Quem conhece, tá? Vai uma pessoa, cata as mangas de lá, leva, vai de Cerquilho, não tem manga em Cerquilho, sei lá, vai para Tatuí, pega essas mangas de graça na Avenida das Mangueiras e leva essas mangas para Cerquilho de volta, tá? Então tá levando um fruto que deu lá em Tatuí, de uma árvore que está em Tatuí, e leva para Cerquilho, tá? Chupa a manga, pega e joga o caroço em qualquer terreno baldio e acaba, né, que esse caroço abrigando a semente, ele vai acabar, a semente vai acabar germinando depois de um tempo e dá uma mangueira, tá? Mano, você tá fazendo uma dispersão muito grande, tá? De 30 quilômetros de distância, tá? E isso favorece. Você tem uma população de mangueiras lá em Tatuí que é diferente de uma população de mangueiras que a gente pode ter em Cerquilho. Só que você levando os frutos, você está levando, consequentemente, esses indivíduos, né, na forma de semente, que vão germinar, vão crescer, vão dar origem a outras árvores de uma população diferente, tá? Então é muito importante. A gente pode fazer isso, né, através de animais, o vento, ou as próprias plantas conseguem fazer isso também. A gente vai ver alguns tipos de dispersão. A própria planta pode fazer, naqueles frutos secos indehiscentes, que eu não falei para vocês que ela abre, tá? Quando tá maduro. Então, ela mesma abrindo, tá? Ela acaba liberando as sementes para o ambiente, tá? E isso ajuda na sua dispersão. Tudo bem? Nesses GIFs está dando para ver. É um fruto que ele estoura, né? E libera todas as sementes aleatoriamente. A gente pode ter também o processo pelo vento, que a gente vai chamar de anemocoria. O que é importante? Quando a gente for falar de botânica, o filia, o sufixo filia, vai ser referente à polinização, tá? Então, anemofilia, polinização pelo vento. O sufixo coria vai ser referente à dispersão dos frutos, tá? Então, anemocoria é a dispersão dos frutos pelo vento, tá? Então, a gente vê isso muito claro nos dentes de leão, tá? Cada guarda-chuvinha que sai aqui é um fruto, tá? E esses frutos têm estruturas que favorecem com que eles acabem sendo carregados pelo vento mesmo, tá? Então, se vocês olham com bastante detalhe, essa parte que fica aqui grudada com o, com o receptáculo floral, tá? Essa parte é o fruto, abrigando a semente. Essa estrutura que sai do fruto, né, que pertence ao fruto também, mas que é branca, essa penugem, ela auxilia na dispersão pelo vento mesmo, tá? Aqui a gente vê um fruto também, tá? Esses frutos alados que a gente fala, tá? A gente tem lá na avenida que compreende a escola, a gente tem,
desses, tá? Esses frutos alados também, eles acabam tendo essa estrutura bem fina, que até parece um papelzinho, que acaba favorecendo com que o vento carregue enquanto for ventando. A gente pode ter dispersão pela água também, a hidrocoria, a gente vê isso muito claro nos cocos. A gente pode ter também a dispersão pelos animais, tá, pessoal? Então, aves, mamíferos vão fazer isso, tá? Quando a gente vai para o meio de um campo de futebol, que a grama tá alta, a perna enche de picão, né? São essas coisinhas verdes ou aquele que é mais espinhento, que a gente chama de carrapicho, que gruda tudo na calça. Essas coisas que grudam na calça, elas têm substâncias adesivas mesmo, são frutos que apresentam essas substâncias que favorecem que eles grudem nos animais que passam, tá? E com isso os animais vão carregando por onde eles forem, tá? Igual a gente leva até para casa, né? Então, são maneiras de dispersar. A gente tem também animais que eles coletam os frutos e armazenam, tá? Enterram, por exemplo, e às vezes esquecem que enterraram. Então, aquele fruto foi disperso para outras regiões. Tudo bem, pessoal? É bem tranquilo mesmo, tá? Uma aulinha bem tranquila. E é uma aulinha de observação, tá? Para a gente observar as várias estruturas que a gente pode encontrar no reino vegetal que favoreçam, tá? No caso das angiospermas, a dispersão dos frutos. Belezinha, pessoal? Beijo para vocês, façam os exercícios e a gente vai entrar